Quando Deus derrama do seu Espírito, o seu Espírito te dá capacitação onde mais ninguém tem. Quando Deus derrama do seu Espírito, Ele te eleva para uma nova dimensão. Ele pega pessoas improváveis, cria situações improváveis e transforma-lhe em pessoas improváveis. Eu não sei como é que você entrou aqui nesse lugar nessa noite, mas eu quero te dizer que eu não acredito em coincidências. Eu acredito em providência divina. E Ele te trouxe até aqui nessa noite porque Ele quer te levar para o incrível de Deus. Paulo era um homem totalmente improvável para ser usado por Deus. Ele foi encaminhado para uma jornada incrível, depois do encontro improvável que ele teve. E nós vemos também que ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe. E mostra-nos que, independentemente do seu passado, isso não anulou o destino que Deus tinha para ele. Tem pessoas que tentam te colocar dentro de uma caixa por causa do teu passado. Tentam dizer que você não vai conseguir chegar lá, que Deus não tem nada para você, que o teu destino é a miséria, que o teu destino é ficar no chão, por conta dos erros que você cometeu no seu passado. Mas uma coisa que essas pessoas não sabem é que Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe. E quando Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe, no lugar da tua vergonha, Ele te dá dupla honra. No lugar da tua tristeza, Ele te dá a alegria do Senhor. E independentemente de onde você veio e como veio, Deus me trouxe aqui para te dizer que hoje é a noite que Ele está a reescrever o teu destino, Ele está a reescrever a tua história. E se você crê nessa palavra, levanta as tuas mãos e diga glória a Deus, porque eu vejo as mãos de Deus a reescreverem a história de alguém que crê nessa palavra. E então, depois da preparação, veio a capacitação. Ele começou a ir e começou a plantar igrejas. E diz na Bíblia que ele plantou mais ou menos umas 4 igrejas na Grécia. Entre as 4 estamos a falar da igreja de Coríntios. Se você quer entender com profundidade como é que Paulo era levado para a igreja, para ser um plantador de igreja, você tem que entender a paixão de Paulo. Quando você tem um encontro com Deus, o primeiro amor não te deixa ficar com boca calada. Você quer falar de Jesus para todo mundo. Você quer falar de Jesus para todo lado. Quando o primeiro amor domina o teu coração, você diz: ninguém vai me calar, ninguém vai parar a minha pregação, ninguém vai parar e calar a minha boca. Por quê? Porque eu sou dominado pelo primeiro amor. Deus hoje vai restituir o primeiro amor no coração de algumas pessoas aqui. E então nós vemos, indo então para Paulo, voltando novamente para ele, para a igreja de Coríntios. Paulo tivera dito para a igreja de Coríntios: a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Mas a minha pregação, ela tem tudo a ver com demonstração de poder, para que a vossa fé se apoie no poder de Deus. Aleluia. Meu irmão, para você entender com profundidade essas palavras de Paulo, eu preciso lhe falar. Para você entender com profundidade, você tem que embarcar comigo nesta viagem até Coríntios. Entre comigo nesta viagem imaginária, entre e venha comigo até Coríntios. Chegando até Coríntios, meu amado irmão, você vai ver que aquele lugar era dominado por pessoas que tinham um desenvolvimento filosófico muito para frente. Coríntios era palco de debates filosóficos, onde as pessoas se encontravam para debater e para ter batalhas filosóficas. Diz também na história que, se você for analisar a origem da filosofia, você vai ver que a filosofia ocidental, ela nasceu na Grécia, e um dos pais da filosofia, ele chamou-se, no caso, é um pré-socrático, antes de Sócrates, ele chamou-se Teles Mileto. Portanto, e estas pessoas, elas desenvolveram a filosofia, tanto que, se você for a ver, a palavra filosofia, ela é a junção de duas palavras do grego. A primeira palavra é a palavra filhos. Diga comigo, filhos. Filhos significa amante, amor, amigo de. E a segunda palavra é a palavra Sofia. Diga comigo, Sofia.
Sofia significa sabedoria. Portanto, neste caso, um filósofo é alguém que é amante da sabedoria humana, de tal maneira que ele procura desenvolver a sua erudição mental, tornar-se-á uma pessoa erudita para tentar interpretar o que lhe acontece à volta, para perceber o seu ambiente. Portanto, um filósofo é alguém que desenvolve capacidades filosóficas por intermédio do esforço intelectual. Mas Paulo, quando chega até lá, independentemente de Paulo ter tido uma grande preparação, Paulo foi preparado por Gamaliel. Paulo foi preparado por um grande mestre da palavra. Paulo não chegou lá com palavra. Ele disse, inclusive, o que eu tenho não foi carne nem sangue que me revelou, mas o que eu tenho foi-me dado pelo próprio Deus. Eu recebi do Espírito. Por isso é que quando Paulo chegou até lá, ele não falou palavras de sabedoria humana, mas ele abriu a boca e começou a demonstrar power, que começou a levar pessoas doutoradas a questionar o que é que estava a acontecer. Meu amado irmão, você precisa entender uma coisa: tem determinados níveis que a tua sabedoria pode te ajudar, tem determinadas portas que o teu diploma pode te ajudar a chegar até lá, mas há determinadas portas que somente o poder do Espírito Santo vai abrir. Há determinadas batalhas que somente o power do Espírito Santo vai abrir. E Paulo investiu muito na parte espiritual da igreja de Coríntios. Chegou até um determinado nível que eles estavam tão carregados do Espírito Santo que todo mundo ali queria profetizar ao mesmo tempo, está a ver? Estavam todos carregados, que Paulo acabou por dizer: todos podem profetizar, mas somente um atrás do outro. Se todos podem profetizar, pense comigo, é porque todos tinham a capacidade de profetizar. Mas Paulo estava a dizer: calma, vocês todos podem profetizar, mas malembe, devagar e bem, um depois do outro. Quer dizer que o Espírito Santo foi derramado de uma forma tão fortemente naquele lugar que profetas começaram a se levantar. E Deus me trouxe aqui com uma palavra hoje, pastor Jorge. Deus mandou dizer que hoje é o dia que Ele vai derramar do seu Espírito aqui nesse lugar, e tem profetas a serem levantados. Não se admira se o teu irmão do lado começar a profetizar. Não se admira se a tua irmã da esquerda abrir a boca e começar a falar em mistério, porque o Espírito Santo está a ser derramado sobre todos que estão nesse lugar. Se você crê que está recebendo, levanta a mão e diga glória a Deus. Por outras palavras, Paulo disse assim: vocês conhecem de sabedoria humana, mas vocês não conhecem de poder. Vocês conhecem de sabedoria humana, mas o que é que vocês vão dizer quando verem um cego abrir os olhos? O que é que vocês vão dizer quando verem um morto a ressuscitar? O que é que você vai dizer quando ver Deus a operar, a fazer um paralítico se levantar? Hoje Deus me trouxe aqui para dizer: talvez a tua sabedoria humana vai te dizer que não tem mais solução, mas a sabedoria divina e o poder que Deus está depositando nas tuas mãos vai te dar solução aonde não há solução. Aí eu vejo Paulos a serem levantados aqui nessa noite. Aleluia! Diga glória a Deus. Deus derramou do seu Espírito na igreja de Coríntios de uma forma extraordinária, meu amado irmão. E hoje Deus vai fazer de novo, porque tem pessoas que vão se levantar para profetizar. Hoje Deus vai levantar profetas nesse lugar, não só aqui, mas também lá na sua casa, porque quando Deus derrama o seu Espírito, profetas são levantados. Quando Deus derrama o seu Espírito, Ele dá o dom de palavra. Quando Deus derrama o dom do seu Espírito, Ele dá a palavra de conhecimento, Ele dá o dom da fé, Ele dá o dom de cura, Ele dá o dom de operação de milagres, Ele dá o dom de profecia, Ele dá o dom de discernimento espiritual, Ele dá o dom de variações de língua, Ele dá o dom de interpretação de línguas. Hoje Deus está a derramar o seu Espírito, não só aqui, mas lá em casa. E tem pessoas que estão a receber o dom de línguas. Oh, não se assuste quando Ele levantar a mão e os cegos começarem a ver, porque tem pessoas que estão a receber uma nova dose do Espírito. Tem pessoas que estão a receber algo novo do Espírito. Hoje é uma noite de pessoas improváveis. Independentemente de como chegaste até aqui, Deus vai entrar na
tua casa, Deus vai entrar na tua família. Tem apóstolos que estão se levantando nesse lugar, tem pastores que estão se levantando nesse lugar, tem evangelistas que estão se levantando nesse lugar, tem mestres que estão se levantando nesse lugar por causa do derramamento do Espírito. Aleluia! Oh, levanta as tuas mãos e receba o poder do Espírito. Quando você chegar no teu trabalho, eles vão ver o poder do Espírito abrir porta que a sabedoria humana não conseguiu abrir. Quando você chegar na tua casa, eles vão ver Deus abrir portas que a sabedoria humana não conseguiu abrir. Tem maridos avariados que vão ser transformados hoje. Tem mulheres avariadas que estão a ser transformadas nessa noite. Tem filhos avariados que estão a ser transformados nessa noite. Se você crê, meu irmão, reaja. Palavra do Senhor, meu Deus. Quando Deus derrama do seu Espírito, o seu Espírito te dá capacitação onde mais ninguém tem. Que mais ninguém tem. E Deus vai derramar, está derramado o seu Espírito hoje. Quando Deus derrama do seu Espírito, Ele te eleva para uma nova dimensão. Ele pega pessoas improváveis, cria situações improváveis e transforma-lhe em pessoas improváveis. Não desista de orar, porque enquanto você está a orar, Deus está a trabalhar. Enquanto você está aqui nesse lugar, Deus está a criar um encontro improvável que vai pegar alguém totalmente improvável na sua casa. Hoje é a noite dos improváveis. Se você olhasse para o currículo de Paulo, se você olhasse para o currículo, por exemplo, de Moisés, eram pessoas totalmente improváveis. Mas eles não sabiam que dentro dele, ou sobre eles, tinha um chamado desde o ventre da sua mãe. Eu não sei como é que você entrou aqui nesse lugar nessa noite, mas eu quero te dizer que eu não acredito em coincidências. Eu acredito em providência divina. E Ele te trouxe até aqui nessa noite porque Ele quer te levar para o incrível de Deus. Independentemente de como entraste aqui, Deus, com o seu sangue, Ele transforma pessoas depravadas em pregador do Evangelho. Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias. Deus pega as coisas que não são para confundir as coisas que são. E sabe por que Ele faz isso? Para que fique claro e patente que não depende do homem, não depende da mão do homem, não depende da sabedoria do homem, mas depende do Espírito Santo. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo é derramado, Ele começa a entrar nas camadas mais profundas da tua vida e Ele transforma de dentro para fora. Eu quero te dizer que tem alguém na sua vida, na sua casa, que a partir de agora que você está a orar, ele está a ter um encontro improvável. Jesus vai aparecer na frente, Jesus vai transformar a sua história, porque Deus me mandou te dizer que há um Deus do improvável trabalhando na tua vida. Paulo não sabia que afinal ele estava a ter um histórico de milagre. Cada situação que você passa na tua vida parece um teste, mas é um testemunho que está a ser criado. Há determinadas situações que você não consegue entender o porquê que está a passar, mas Deus vai pegar nessa tua situação, vai marcar um encontro improvável e vai transformar em um testemunho. E o teu testemunho vai servir para você dizer: este Deus que habita em mim e que mudou a minha história, Ele vai impactar a tua história também. Ele vai impactar a tua vida também. Ele vai... Meu Deus! Por isso, independentemente de como você entrou até aqui, como você chegou até aqui, independentemente de como você entrou nesse lugar, quando Paulo disse isso, que depois da revelação ele conseguiu identificar que afinal de contas estava cego pela ignorância. Deus está a abrir os teus olhos hoje nessa noite.
e você vai ver o teu destino na tua frente. E o teu destino, ele é bom, agradável, ele é perfeito. Às vezes nós perdemos tempo com coisas passageiras. Paulo estava a perseguir, mas ele afinal de contas não sabia que tinha um destino improvável. Tem coisas que nós fazemos que estão a nos colocar num estado de ignorância, mas Deus te trouxe aqui hoje para te revelar o teu destino. E o teu destino é ser cheio do Espírito Santo para ser um plantador do Evangelho aonde quer que você entrar. Receba o Espírito Santo sobre você agora. Receba o Espírito Santo sobre a sua mente. Receba o Espírito Santo sobre o seu coração. Receba o dom do Espírito Santo. Oh, tem apóstolos a se levantarem aqui nesse lugar. Tem evangelistas a se levantarem aqui nesse lugar. Tem pastores a se levantarem na sua casa. Deus está a pegar alguém improvável para fazer um milagre incrível. Meu Deus, que isso, Jesus? Obrigado, Espírito Santo. Aplaudo o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu agradeço ao profeta Tony Calates pela oportunidade. Aplauda bem forte pela vida do nosso Pai, profeta Tony Calates. Amém?